Fala, traders! E aí, pessoal, como é que estamos? Hoje o dia tá uma barbada, né? Hoje o dia tá muito tranquilo. A operação para o nosso indicador foi muito light, muito fácil, muito tranquilo de operar. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi. Hoje, dia 12 de julho, né? O mercadinho ainda tá fechando aqui. São agora 5h25. O mercado ainda tá trabalhando. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o nosso índice. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Dar uma olhadinha. O dia começou aqui. E aí vamos puxar a nossa marcação para dar uma olhada como é que foi aí, como é que foi o traçado, tá? Então olha só aqui, ó. Nós tivemos isso daqui no traçado de ontem, tá? O dia de hoje é a partir dessa linha pontilhada, primeira meia hora nessa parte preta e aqui o nosso início do dia. Então, logo no início do dia, no primeiro candle válido após a primeira meia hora, ele já marcou uma entrada de venda para nós. Essa entrada aqui é uma entrada válida ou não? Como é que a gente faz a avaliação, tá? Então, vocês vão entrar aqui, ó, e vão verificar esse movimento do dia anterior. Ele está vindo para baixo, dá uma ajustada e aí ele desce para fazer a correção aqui, certo? Depois ele deu uma subida, deu uma reajustada e aí deu uma entrada. Aí a gente sempre vai fazer agora o seguinte, ó. Vamos pegar aqui os nossos padrões de venda e de compra, né? E vamos dar uma olhadinha aqui qual é esse desenho aqui, ó. Esse desenho que a gente fez, se ele se encaixa em algum padrão que a gente já estipulou. E ele se encaixa justamente nesse padrão aqui, né? Uma entrada clássica. Então olha lá, ele desceu, subiu e deu uma entrada. Desceu, subiu e deu uma entrada. Então essa daqui é a entrada, a melhor entrada que tem, tá? A mais perfeita, digamos assim. Certo? E aí, com essa entrada que ele deu, vamos desmarcar aqui, vamos botar um pouquinho mais para o lado. Nós estamos avaliando essa primeira entrada aqui, tá? Feito isso, olha ali. Nós marcamos aqui a entradinha no candle 6. Vamos aproximar bem para dar uma olhada o que aconteceu. Ó. E aí marcando ali, ó, dá uma olhadinha nesse canto aqui, ó, nesse canto. Deixa eu até tirar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, aqui é a minha marcação de venda, tá? O candle 6 é onde deu a entrada, certo? Então eu vou marcar aqui a entrada. E agora olha lá naquele canto onde eu falei lá, ó, esse valor aqui, ó, no cantinho. Qual é o valor que está lá? O nosso stop está em 99.195. 99.195. Então ele quase pegou, mas ele não pegou ali o stop, ó. O candle 8, esse candle ele subiu, mas não estopou, certo? Olha lá, ó. Não sei se vocês estão enxergando bem, mas vamos aproximar bem aqui, ó. A minha entrada de venda é aqui no candle 6 e o meu stop era lá em cima no 99.195. Não pegou, tá? Então não fomos estopados. Segue e olha lá, entrando no candle 6, nosso primeiro gain foi lá no candle 14. Então essa primeira entrada deu um pouco de calor, mas deu tudo bem no final das contas, tá? Pagou o nosso gain lá no candle 14. Então, primeira entrada do dia já teria batido a meta, já teria encerrado o dia nas operações. Depois ele deu essa entrada aqui, ele deu uma outra entrada no candle 16. Esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Depois nós tivemos uma outra aqui. Esse candle. Essa entrada é uma entrada válida? Sim ou não? É uma entrada válida, porém não é uma entrada recomendável, por causa do seguinte, o movimento ele faz isso aqui, ó, ele desce, sobe e desce. Aqui nós temos o rompimento desse fundo, certo? O preço rompe o fundo. Nós temos aqui esse topo aqui que ele é abaixo do topo anterior. Nós temos duas confirmações, tá? Do que é um movimento de tendência de queda. Muito bem, só que o legal é se ele fizesse mais um descanso para cá e desse uma entrada, certo?
Primeiro item. E segundo item, o seguinte, olha a distância que tá, deixa eu apagar isso aqui, olha a distância que tá a nossa entrada da nossa linha de ouro. A linha de ouro está muito afastada, muito afastada. Então aqui não é recomendável entrar, tá? Na primeira entrada eu já fiquei um pouco, né, receoso para entrar porque ele já estava também afastado, ó, certo? Então ele ainda assim teve uma força para continuar o movimento e dar sequência. Mas aqui na primeira entrada já era um movimento um pouco mais arriscado. Tanto que ele deu aquele calor, mas o pessoal manteve e pagou. Mas a segunda já está muito afastado. Tá? Então assim, ó, lembrando que, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos padrões, né? Ó, o movimento ideal é sempre esses daqui, onde ele rompe o fundo anterior, tá? Naquele caso ali, ó, ele até foi parecido com esse movimento, mas não foi. Quer ver? Se vocês forem prestar atenção, olha o movimento que ele fez. Ó, ele fez isso aqui e isso aqui. E ele teve esse rompimento, esse preço aqui, ele se manteve não rompendo e teve esse rompimento aqui embaixo desse fundo, correto? Só que se tu for comparar com as nossas opções, olha as nossas opções, vou botar mais para cá. Aqui. Não, vamos botar um pouquinho, senão eu não posso mexer na minha foto ali. Ó, olha as nossas opções que nós temos aqui. Esse cara aqui, ele desce, sobe, e ali ele desce e sobe. Perfeito. Depois ele desce, rompe o fundo. Esse aqui também desce e rompe o fundo. Só que nesse caso aqui, o preço ele volta, ele dá um descanso e depois ele dá uma entrada. Aqui ele não teve isso. Ele não teve esse retorno, ele não teve esse descanso para depois dar uma entrada. Ele deu uma entrada no final do movimento. Tá? Então isso já é um movimento arriscado. É algo parecido com esse daqui, ó, que ele dá uma entrada no final do movimento, tá? onde ele sobe, desce e dá uma entrada no final do movimento. Só que aqui é um outro padrão, é diferente desse. Ó. Esse aqui ele ainda tá no movimento de queda, né? Seria algo aqui assim, ó, ele desce, sobe. Então ele não tem esse padrão aqui que está aparecendo no gráfico, nós não temos. Se não tem, é arriscado. Então tem que prestar muita atenção nessas questões, tá? Se não está no nosso padrão aqui, não é nenhum desses modelos, entenda como arriscado a entrada, tá ok? E fique esperto nessa questão também da linha de ouro, né? A linha de ouro está muito afastada, olha lá. Se a gente for medir quantos pontos ela tá, pega a linha de ouro ali e puxa até lá, ó. Quantos pontos está? 1.700 pontos. É muita distância, muita distância. Então a chance de dar alguma coisa errada aqui do preço cansar é muito grande, é forte. Tá? A mesma coisa aqui, essa situação. Ó. Depois, analisando agora essa entrada, nós temos esse movimento e esse movimento. Aqui não é uma entrada válida, né? Por quê? Quando deu a nossa opção de venda, o preço ele estava aqui, ó. Ele não rompeu o fundo anterior, ele não rompeu. Então aqui o que nós temos de confirmação? Apenas isso, apenas o topo não sendo o topo maior que o topo anterior. É só essa confirmação que nós temos. Então, e outra, olha lá os nossos padrões, né? Não é nada igualzinho que a gente tem lá, nada. O que vocês acham que está de diferente? Não está igual, porque aqui é o seguinte, ó, o preço desceu, subiu e quando ele desceu ele deu uma entrada. Aqui ele não está isso, ele desceu, subiu e ele desceu e lá embaixo ele deu uma entrada, tá? Lembra que a gente trabalha sempre nos pivôs. Então é assim, ó, o que é o pivô? Quando está subindo, aí quando ele aponta para baixo ele dá uma entrada. Quando ele está descendo, quando ele aponta para cima, ele dá uma entrada. Isso é o pivô, tá? Então é exatamente isso, ó. Ele está descendo, aí quando ele tá subindo, quando ele virou para baixo, ele dá uma entrada. Ó, tá subindo, virou para baixo, dá uma entrada.
Aqui mesma coisa, fez todo o movimento, quando ele subiu, ele virou para baixo, ele deu uma entrada. Ó, subiu, desceu, subiu, virou para baixo, deu uma entrada. Subiu, desceu, nesse caso aqui ele desceu e não rompeu lá, aí ele ameaçou subir e deu uma entrada. Tá? Mas ele chegou a subir e deu uma entrada. É a mesma coisa desse cara aqui, ó. Ele subiu aqui e deu uma entrada. Parecido com esse movimento aqui. Vocês não estão enxergando, né? Vou botar um pouquinho mais para cá. Ó. Parecido com isso, ó. Ele subiu um pouquinho e deu uma entrada já no final do movimento, certo? Então é algo parecido com isso, mas não é o que a gente tem ali, tá? O que a gente tem ali, nesse caso aqui, é algo assim, ó. Ele tá descendo, tá subindo, aí tá descendo, aí ele subiu e deu uma entrada. É isso que a gente tem aqui. Ó, não é isso, ele desceu, subiu, desceu, aí ele subiu um pouquinho e deu uma entrada, certo? E nós não temos esse formato, esse padrão, nós não temos isso aqui. E, além disso tudo, nós também estamos, mesma coisa de antes, né? Muito longe da linha de ouro, tá? Então, para o índice hoje, é isso, tá? Foi muito tranquilo. O índice já pagou logo na primeira entrada. As outras duas eu já nem fiz essa questão de analisar se era ou não era, porque para mim elas estavam muito afastadas da linha de ouro. Tanto que agora o preço está voltando, né? Agora está fechando o mercado, ó. São agora 5h40. O mercado está fechando, ainda está rodando ali, mas ele se aproximou novamente da linha de ouro. Então, por aqui, se desse alguma entrada, tudo bem. Aí sim a gente faria alguma coisa, tá? No dólar, vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar, ele deu uma única entrada que foi muito tranquila também, né? Olha lá, o preço ele já vinha de uma ascendência do dia anterior. Vinha. E aí ele deu uma descansada aqui e deu uma entrada aqui, tá? Então é muito tranquilo. Essa entrada, ela não é daquelas entradas assim que o preço ele só subiu disparado, ele já em algum momento ele vai cansar. Por que não é isso? Porque olha só, ele deu uma descansada aqui no candle 5, ó. Ele subiu, ó, não foi nem só no candle 5. Ele vem fazendo um movimento saudável. Se vocês forem ver o dia anterior, ele desceu, aí ele subiu, desceu mais um pouquinho, aí subiu, aí desceu mais um pouquinho, subiu, depois ele desceu mais um pouquinho, subiu, desceu mais um pouquinho, subiu, desceu mais um pouquinho e subiu. Certo? Então isso é um movimento saudável. Ele vem, sobe um pouco, descansa, sobe mais um pouco, descansa, sobe mais um pouco e assim vai. O que não pode é se tivesse um movimento como se fosse esses daqui assim, ó, só subindo e não tivesse nenhum descanso. E aí lá em cima ele desce uma entrada, fizesse um pivô e desce uma entrada. Aí era uma entrada já um pouco mais arriscada, tá? Por ser uma entrada de final de movimento. Ok? Esse candle aqui, apesar de ser, são 15 para 6 agora, tá? Então se desse uma entrada aqui, não é para entrar. Por que ele ainda tá branco, ele não tá preto? Porque esse candle ele abriu antes das 5h30. Então por isso ele vai ficar branco. Se ele tivesse aberto 5h31, ele já estaria com essa nossa tarja preta, tá bom? Então ele segue branco, tá? Então hoje, pessoal, muito tranquilo, tá? Hoje eu tô um pouco gripado, tô com o nariz entupido, hoje não tá muito fácil. Mas tá, o mercado segue de boa, segue tranquilo. Espero que o pessoal esteja utilizando de forma, né, com sabedoria, não entrando em qualquer pintar, cada vez que ele pinta, entra. Não, tem que fazer uma análise, tem que estudar. Por isso eu já defini ali, já disponibilizei para vocês os padrões de entrada. Então utilizem aqueles padrões. Pintou, vai entrar? Dá uma olhadinha nos padrões, vê se ele se encaixa em algum. Se encaixando, vai firme. Nunca esquece que pode dar loss,
Pode, faz parte do mercado, tá? Mas se tu entrar numa operação clássica que tá ali naquele padrão, vai ser muito mais tranquilo. Se caso der loss, tudo bem, faz parte, mas tu vai estar com a tua consciência tranquila de que tu entrou numa operação correta. Lembra sempre que eu falo, né? Se tu entrar numa operação correta, depois e der loss, é mais fácil de tu assimilar, porque o mercado quis que fosse assim. Agora, se tu entrar numa operação arriscada e der loss, tu não vai se perdoar, porque aí tu vai ficar se martirizando, vai ficar pensando, nossa, eu não deveria ter entrado, era uma operação arriscada, por que que eu entrei, por que que não sei o quê. Então a gente fica se martirizando. Falo isso por experiência própria. Tá? Então assim, é muito mais tranquilo tu entrar numa operação correta e se der loss tu aceitar do que entrar numa operação arriscada que se der loss tu vai querer morrer. Tá? O mercado ainda não fechou, daqui um pouquinho encerra, mas por hoje é isso a nossa participação, né? Não vai, mesmo que ele pinte agora, não vai dar entrada nenhuma. Hoje mais um dia super tranquilo com gain nos dois. Beleza, pessoal? Espero que a minha gripe melhore aí para os próximos dias, que eu tô com o nariz entupido. Então para falar, até para raciocinar tá meio complicado. Certo? Um abraço.